Palavra, palavrinha. Palavrão, palavrão. Olá, aqui no Palavrão, Palavra, Palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. No Palavrão, eu vou contar histórias de gente grande, bem grande. Vamos conversar sobre aqueles temas que precisam ser ditos e demandam muitas e apropriadas palavras. Então a casa é sua, entre. Vamos lá? A Mulher e o Rio, de Tânia Cristina Dias. Rio guarda segredos, algumas pessoas não. O velho Chico conhece muitas histórias, mas Isabel, que também não é tão jovem, conhece mais. É do tipo que fala tanto, que conversa com os objetos, portas, vaso, cadeira, ferro de passar roupas. Se o seu interlocutor é dotado de movimento, tanto mais. Já vai, né? Costuma falar com o vento que empurra a cortina da janela. Olha que desse jeito você me mata de susto! Para o gato espreguiçando na varanda. Foi essa corriqueira mania de falar da vida alheia ou conversar com seres inanimados que permutou seu livre destino por um exílio permanente. Desde que soube da estranha transmutação de Basílio, seu vizinho solteiro, repetiu a mesma história para todos que encontrava. Diz que Basílio cansou de ser gente. Se por pensar demais ou pelo excesso de compromissos, trabalho, discussões em família, não se sabe, mas Isabel teimava em saber. O que mais lhe cansava era a convicção das pernas, essa eterna mania de andar, esse exagero de tantos membros e articulações. Não que fosse exímio na arte dos movimentos, não se trata disso, mas de algo mais interiorano, aquele jeitão que constitui um e não a outro, peculiaridade. Era do tipo que não gostava de quase nada, alguém ou fato. Fadar-se, era rotineiro, ideológico até. Enquanto falava, era possível antever na forma como torcia a boca, elevava as sobrancelhas, um gosto extremo por revelar tal história. Bastava qualquer trejeito do ouvinte ou coisa que se submetia a ouvir, ela prosseguia. Não lhe agradava compromissos. A família era um fardo genético. Não gostava de gente. Não se agradava do que via aqui fora e nem mesmo do que via dentro de si. Seu corpo era estranho. Por isso, o Rio São Francisco foi subterfúgio, esperança, de assim reverter em qualquer outro tipo de forma. Não pense que ele gostaria de você, não acredite nisso. Continuava mal dando tempo para refazer a saliva ou a respiração. Ia se formando aos poucos uma babinha seca e branca na extensão da sua boca. E naquele momento, onde iniciava algumas pequenas fissuras nos lábios rachados, ela passava rapidamente a língua em ponta de faca, por eles, e continuava sua narração. Acredite você ou não, mas ele mergulhou os pés na água do rio e esperou acostumar àquela temperatura. Falo isso porque vi tudinho acontecendo com esses olhos aqui, ó. Apontava os olhos como se fosse possível ao ouvinte tirar qualquer tipo de prova dali. À medida que apontava, aproximava mais o rosto do interlocutor, de tal forma que era possível sentir o seu hálito de close-up. Pisou com cuidado as pedrinhas redondas e se alongou para o fundo, aos poucos. E quando já estava todo no interior do rio, de certa forma, por certo tempo, foi um pouco homem e um nascente bicho de rio. Porque o passar das horas nas águas amolece as pontas dos dedos, sabe? Causa aqueles pequenos enrugamentos. O que ninguém sabe é que vencer dias e noites nesta mesma imersão gera brânquias, guelras, limo e visgo. Parava mais uma vez para se certificar do entendimento alheio.
Caso não houvesse, ela se apossava das suas pequenas recordações das aulas de biologia e continuava: mutação. Já ouvi falar sobre isso, não é mesmo? É assim que acontece com as espécies. Bicho que perde as pernas e rasteja, que perde os dentes que não usa, que fica no meio de ser ave ou mamífero, e outras tantas mudanças de bicho. Eu sei porque conferi, dia após dia, a mudança dele. Para dar ênfase ao fato, batia uma das mãos sobre a outra, causando certa cadência entre o movimento e ritmo da sua fala. Foi quando eu vi Basílio mais curimbatá que homem. Nesse ponto, exatamente quando acabou sua transformação, ele ensaiou um pequeno balançar de cauda. Moveu-se rápido, o corpo surpreendentemente leve, aquoso, brilhante, límpido. Ensaiou um salto, bailarinou, salteando água, ar, respingos, prateando e colorindo os movimentos. Era outro, livre de si e dos outros, de tantos outros. Enfatizava o movimento das mãos, excluindo a porta, a cadeira ou a pessoa ou bicho ouvinte à sua frente, como a dizer: ele se livrou de você também. E por dias, talvez semanas, bastou ver a vida através dos seus recentes olhos redondos. Um mundo aquoso, por assim dizer. Comeu do que dispunha: lodo, algas, insetos. Vinha até a beirinha do rio, assim perto da prainha, e olhava para a gente. Parece até que dizia: veja, sou outro, mas ainda sou infeliz. E como não dispunha de contentamento interior, nem mesmo em forma de peixe, começou a achar o bom quase isso, o belo já estrangeiro. Porque você sabe que existe gente assim, né? Nada está bom, bom de fato. E se tem desse tipinho no nosso mundo de gente, tem também no mundo dos bichos. Acho que tem até pedra assim, tediosa, queixosa, descontente. Respirava, dando uma pausazinha para aumentar a ênfase de que gente assim é chata mesmo. Tornou-se um peixe petulante, tedioso. Abusou das iscas, aproximou das redes, fez-se exibido. E se não teve êxito nisso, foi por muito pouco. Propiciou a perdição de uma legião de seguidores ingênuos. Em qualquer tipo de mundo, ar, terra, água, existe aquele que simplesmente não gosta, que ousadamente deseja ser sempre outro, e outro, e outro, e outro. E de tanto querer, peixe Basílio, homem curimbatá, deixou suas guelras e brânquias, deixou de ser peixe, foi virando água transparente em meio ao rio barrento, nascenteando, riocenciando caudalosamente, bem assim, do jeitinho que eu estou lhe falando. Acabava de relatar a história e conferia o olhar do ouvinte, a respiração, a movimentação da testa, o nariz de surpresa. Qualquer tipo de sinal que valesse a pena continuar. E de tanto contar, repetir para os vizinhos, geladeira, conhecidos, desconhecidos, ventilador, maçanetas, contou para o seu próprio médico. Deitaram-na em hospital geral, na ala destinada aos transtornos mentais ou às pessoas com muita imaginação. E eu que falo e conto essa história, não digo meu próprio nome, por medo de um mesmo destino, ou porque já não me lembro mais como me chamo, mas confirmo que é verdade de fato, porque vi e assisti cada canto dessa história. Isabel, sem querer, provou a limitação do corpo e teve que viver alienada do tempo naquele hospital, para sempre. Já Basílio, feito o rio, prosseguiu. O rio e o homem prosseguiram livres, como os homens sempre caminham, aquosos, soberanos, seguindo o seu destino mar. Essa história foi escrita em homenagem ao Rio São Francisco. Carrega muito da crendice popular e da fantasia das pessoas. Particularmente, essa história traz muito da minha infância, no interior. Daquele vizinho que sempre traz a notícia de tudo. Quanta saudade! E também da minha vida de hoje, de quando o rio da cidade onde moro resolve invadir as casas e comércios.
do estrago avassalador que ele comete. Eu me inspirei nas oficinas de escrita criativa ministradas nas cidades de Ouro Preto, Itabirito e Nova Lima, em Minas Gerais. Os melhores contos dessas oficinas viraram o livro Duro é o Tempo, Denso é o Rio, Eterna Palavra. Esta história específica que acabei de contar foi um recado sobre como a água muda a vida das pessoas e como um olhar desatento sobre a própria existência faz com que as pessoas percam a autoridade sobre si mesmas. Então, falar do rio é falar um pouco das pessoas, daquilo que permeia a vida de cada um. A água, a escassez ou exagero da chuva, a fartura dos peixes, o futuro e o anseio sobre aquilo que nos espera do outro lado, depois da travessia. O que nos reserva a outra margem do rio? Quem quiser uma amostra dessas oficinas, basta mandar o endereço para palavra_palavrinha@gmail.com. Enviaremos para você com muita alegria. O livro é gratuito, apenas a postagem será cobrada. O podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiro e voz feitos por Tânia Cristina Dias. Produção de áudio e trilha sonora, Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Prefeitura Municipal de Itabirito. Até semana que vem. Palavrão.